Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para fazermos um mergulho interior, o autodescobrimento e estarmos em equilíbrio e paz. Pois é, se você quiser participar do nosso programa Reconstruindo Emoções, aqui na TV Mundo Maior, nos escreva pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe, na próxima semana, sábado, às 19 horas, a sua história, o seu depoimento estará sendo contado aqui e estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. Então, hoje nós temos um convidado muito querido, um convidado muito especial, que é dentista, especialista em ortodontia, Dr. Bruno Barreto, que vem trazer aqui, com a sua especialidade, a reconstrução da história que vamos contar. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, muito obrigado, Dr. Iraci, Bruno. pelo convite. Uma satisfação estar aqui. Obrigada. Então, nós vamos aqui contar a história do Celso. Ele mora em São Paulo, tem 50 anos e ele passa uma situação complicadíssima em toda a vida dele. E agora ele está vendo um novo panorama na vida. O que acontece é que ele diz que ele é corretor de imóveis e ele tem os dentes para frente, chamado de dentuço, tem os dentes escuros e são tortos. E ele morre de vergonha desses dentes. Ele diz que a coisa mais difícil na vida é quando ele tem que sair almoçar, jantar com alguém e a pessoa não sabe do seu problema de ortodontia. E aí ele fica tentando esconder seus dentes. As pessoas até então achavam que ele era uma pessoa extremamente séria, porque ele se habituou, mesmo quando ouvia alguma história engraçada, ele se mantinha sério, para não sorrir na frente de ninguém. Diz que nunca se casou, porque não teve coragem de arrumar uma namorada e quando ele sorrisse para ela, ele sabia que ela ia dar no pé, ia se mandar. E ele diz assim, que a melhor coisa que aconteceu na vida dele é essa temporada que estamos passando. Ele disse que teve Covid, logo no comecinho da contaminação. E que, ao se curar, a vida dele mudou. Ele passou a ser uma pessoa extremamente sorridente, dando gargalhadas, vendo o lado bom da vida, sorrindo, se divertindo, estando descontraído, porque ele usa máscara. E ele diz, sinceramente, espero que não tenhamos nunca mais que deixar de usar máscaras. Mas as pessoas que conviviam com ele estão dizendo que estão conhecendo um novo Celso. Um Celso alegre, descontraído, e não aquela pessoa séria, sisuda, uma pessoa divertida. E que as mulheres passaram a conversar com ele mais agradavelmente. O interessante é que isso veio despertar nele que, de repente, mesmo aos 50 anos, ele poderia encontrar alguém para se casar, ser feliz, namorar e pronto, né? Muito beijo na boca, muita conversa, porém,
quando ele se lembra que em algum momento ele vai ter que tirar aquela máscara, na hora ele muda de ideia. E ele diz que ele se sente um verdadeiro monstro, porque aquilo é algo que o perturba muito. E diz assim, que na cabeça dele, uma pessoa ir ao dentista e usar um aparelho, qualquer coisa assim, era só até os 12 anos. Depois, acabou nunca mais. Então, deve ser por isso que ele não procurou um especialista. E agora, como ele tem visto algumas coisas diferentes, ele pergunta assim, será que tem alguém que pode solucionar esse meu problema? E, doutor Bruno, a coisa ficou séria, porque ele quer uma solução. Não, mas você imagina a pessoa não sorrir a vida inteira? É, muito limitante e não é raro isso acontecer. E vemos nele como ele se priva, né, de momentos de expressar, manifestar sua felicidade. Sabemos que estamos aqui nesse mundo em que as dificuldades não são poucas. Exato. E nesses raros momentos, né, de convívio com as pessoas que ele ama, realizações, ele ter que se privar de manifestar essa felicidade, essa alegria, realmente acaba com qualquer um. Todos esses anos sem Exato. sorrir, todo mundo achando que ele era uma pessoa muito séria, brava. Exatamente, a personalidade muda. E ele tem uma ideia equivocada que não é raro acontecer sobre a questão da idade limite para iniciar o tratamento ortodôntico. Ah, isso é muito bom você explicar. Não. Hoje em dia, até mesmo a terceira idade, todos têm benefícios com a movimentação, né, o reposicionamento dentário. Então a gente tem hoje vários recursos, dos aparelhos fixos, existem os aparelhos estéticos e também temos os alinhadores, que veio para revolucionar a ortodontia, em que não é necessário a colagem dos brackets e a movimentação se dá por uma sequência de alinhadores. Então recursos existem vários e eu vejo que ele despertou. Quer dizer, no fundo, encontra-se a solução. Sim, vamos buscar essa solução, sim. E a solução a odontologia vai oferecer para ele. Eu tenho certeza que ele vai encontrar na odontologia, na cidade dele, que é São Paulo. Ele ainda é novo, ele tem uma vida ainda pela frente. Com certeza. E ele tem direito, ele merece sorrir, merece ser feliz. E a gente não consegue ser feliz plenamente sem manifestar se sentir à vontade. de uma coisa natural. Sorrir. Doutor Bruno, me diz uma coisa. Nessa situação onde ele diz que tem os dentes tortos para frente, escuro, quer dizer, está tudo muito complexo. Sim, pelo que ele relatou, boca. Ele não tem ausências, porque ele fala do dente encavalado, que é o dente apinhado, né? Sim. São os dentes trepadinhos. Então, na verdade, ele tem falta de espaço. Mas se resolve, sim, plenamente, através da movimentação. Então, faz-se o reposicionamento dos dentes. E depois a gente tem outros recursos na odontologia, a questão das facetas, das lentes de contato, em que ela reveste a parte estética do dente. Então, com isso, a gente altera a forma e a coloração também dos dentes. Quer dizer, se os dentes são de uma forma diferente, usando o aparelho, ficando direitinho ou não, mas tem alguma coisa que faz com que fique tudo perfeitinho esteticamente. Temos também a opção do clareamento, mas quando a discrepância, né, esse apinhamento que ele relatou, a protusão, que é o dentuço que ele chamou, é muito acentuado, é interessante uma abordagem integrada das especialidades, em que se primeiro, né, preserva-se e mantém a saúde. Sim. E com isso tem a função
também mastigatória, equilibrando as forças que atuam na mastigação através de todos os contatos, evitando traumas, favorecendo o que ele relatou também, o problema que ele tem, que é um desconforto enorme também, de se alimentar. Então, quando você tem um convívio social, que você vai a uma festa, convidado à casa de alguns amigos, e é servido ali um alimento que você não se sente confiante, Exato. você vai se tornar uma pessoa antissocial. Então, essa questão funcional, também o conforto de poder se alimentar de tudo o que quiser, né, saborear os alimentos, mesmo os alimentos mais duros, e isso traz também uma autoconfiança, né, levando também a autoestima, e isso a odontologia também oferece. Então, a gente busca essa visão funcional, equilibrando as forças através do engrenamento dos dentes. Eles têm que se encaixar. Isso, bem engrenadinho, porque com isso a mastigação ela se torna mais eficiente. Facilita a absorção dos nutrientes Certo. e também a digestão. Então, com isso, ele vai estar favorecendo a saúde dele em vários aspectos, mas também a autoconfiança de, como ele relatou, de não poder se alimentar na presença de conhecidos. Porque deve ter alguma dificuldade na mastigação, né? Sim. E isso causa problema no maxilar, Sim, isso, superior, inferior, dores, alguma coisa? Quando não tem uma mordida equilibrada, sim, causa trauma em determinado grupo de dentes. Então, por isso, a gente tem uma musculatura que chega a ter 90 quilos de força. Nossa, somos verdadeiros Rottweiler. E então devemos equilibrar essas forças através de todos os contatos. Certo. Com isso a gente equilibra também essa articulação, que é bem importante, né? Porque tem uns estalos, né? Dor articular, sim. E, bom, o outro objetivo, que a gente está também vendo que é a grande queixa dele, principal, que é a questão estética. Então, quando a discrepância do posicionamento dos dentes é muito acentuada, a gente primeiro corrige a posição dos dentes e aí, então, a gente pensa ou no clareamento ou nas lentes de contato, em que são a frente do dente são aderidas com pequeno desgaste, então dá para reconstruir um sorriso. Agora, quando a pessoa, por exemplo, precisa fazer o clareamento, que é muito escuro o dente, eu não sei nem o que escurece o dente, Sim. Ou se isso é algo natural da pessoa, sei lá. Com o tempo é normal haver um escurecimento dos dentes. Certo. Então, por isso é importante, antes de tudo, a higiene, né, pessoal, com uma escovação correta. Nesse mundo que a gente vive, o estresse e a ansiedade... Pronto, então, sair correndo. Isso. E a força que se coloca na escovação. Ah, tem isso? Muita força. E normalmente isso causa, inclusive, desgaste perto da gengiva, em que é a causa de sensibilidade, o gelado, doce, da escovação de uma maneira errada e com muita força. Então, olha só. Essa é uma Agora, orientação. quando a pessoa faz a escovação de maneira errada, com muita força, também tem uma provocação, digamos assim, na retração da gengiva? Exatamente. Retrai a gengiva, desgasta o esmalte na região cervical, que é próxima da gengiva, e expõe a dentina, até mesmo o cemento da raiz. E ali, quando não tem a proteção do esmalte, que isola da temperatura, causa sensibilidade com gelado, doce, então é desagradável. E tem alguma coisa que coloca, por exemplo, para cobrir essa parte que... Em níveis mais acentuados, sim. Podemos revestir com uma resina, mas a principal orientação é a escovação correta, onde não é necessário força, e evitar também o apertamento dos dentes. É um surto dessa geração. Você sabe que eu já percebi isso. As a pessoa pessoas fica com a pegam boca apertando os dentes. Então, esse estímulo que a pessoa não se dá conta... é uma tensão. Descarrega
nessa musculatura, a ponto de alterar a face, porque essa Nossa! musculatura, ela fica hipertrofia e causa mesmo alteração na face. Isso em qualquer fase da vida. É mais acentuado, quanto se isso persistir, sim, pode Olha só, gente. alterar. Então a gente tem que ter esse cuidado com a parte funcional, Sim. mas a parte estética é também, a gente não pode desprezar, Tem o pelo mesmo peso contrário. que as outras coisas. Porque existe uma linha, antigamente, né, as pessoas não davam tanto valor à questão estética, mas hoje a gente vê o relato do Celso, e como vários outros que eu já pude atender, em que a pessoa se priva. Às vezes ela bota um bigode para tampar o sorriso, às vezes quando ela ri, ela bota a mão na frente. Então são situações em que a pessoa perde a autoconfiança. E nós todos merecemos, temos o direito. Porque ela se sente tolhida no momento que vai rir como todo mundo, ela se freia. Exatamente. Né? Então, ela, na verdade, ela vive numa vigilância, numa tensão. Exato. No momento de relaxar, de descontrair, de interagir com as pessoas. Pode gerar, por exemplo, dores de cabeça, de garganta, sei lá, alguma coisa. Dor de cabeça com frequência. Esse apertamento, esse desequilíbrio das forças que atuam na mastigação, pode ocorrer dor nessa região, né, do masseter, desse músculo que temos aqui, e também na base da nuca, na cervical. Olha. Sim, isso é bem comum, inclusive. Pode gerar problema, então, na nuca, alguma coisa assim? Sim, na cervical. Por causa de dente, gente, olha só, e a gente nem tem dente atrás, graças a Deus. Porque senão era muito dente para cuidar. Doutor Bruno, quando a pessoa faz o clareamento, por exemplo, isso é uma coisa que é durável, muito tempo, ou ela tem que ficar fazendo de período em período? Ela não é um procedimento eterno, porque vai depender também da higienização pessoal, vai depender dos hábitos alimentares. Se ela toma muitos alimentos ou bebidas com corante, isso tudo influencia, sim. Por exemplo, o café, o chá. E aí, o que ela tem que fazer para tomar café de canudinho? Não, a vida toda não. Mas isso é gradativo. E assim, não existe uma fórmula. Cada pessoa responde de uma maneira. Sim. Mas, sinceramente, o clareamento a laser, né, que é um recurso também, que ele é um clareamento mais profundo, mais eficiente. Eu acredito também associado com o caseiro, onde usa-se as moldeirinhas com gel. É onde a gente obtém a resposta melhor. Ah, que interessante. E depois de um tempo que a pessoa clareou o dente, enfim, ela tem que fazer um clareamento. O ideal são as revisões semestrais. Certo. Esse é o que é preconizado aí ao dentista a cada 6 meses para fazer uma limpeza completa, remoção de tártaro, um polimento, a profilaxia e, em alguns casos, a aplicação de flúor. Então, nesse momento em que a gente já tem na ficha clínica a cor da escala onde a gente conseguiu chegar, a gente verifica se está se mantendo. E também ocorrem casos em que o paciente ele já tem ele faz o clareamento para, no caso do Celso, por exemplo, poderia fazer as facetas, então se não precisam em todos os dentes, só em alguns. Faz o clareamento e as facetas, ou a lente de contato, elas entram na cor do dente clareado. Então a gente tem uma referência, porque a porcelana, que é um material indicado, ela não escurece, então ela se mantém. Ai, que maravilha, quer dizer, quem precisa trocar, botar porcelaninha ali, tá com o dente garantido. E outro recurso que nós temos hoje em dia, que evoluiu muito, são os implantes dentários. Que realmente, inclusive o custo, né, reduziu bastante. O procedimento é feito no consultório, na própria cadeira, ali no equipo, anestesia local, com todos os cuidados, sim, mas é um procedimento que realmente evoluiu bastante. Então, hoje, nós temos, então, o acesso à terceira dentição, que são os implantes. Olha só, no caso de implantes, por exemplo,
se os dentes são muito deformados, ele pode simplesmente, sei lá, tirar o dente ou... Aí não, aí a gente tem outros recursos, porque o que eu costumo dizer, o que Deus fez é o melhor de todos. Então a gente preserva o máximo a estrutura, que seja a raiz. A gente tem ali a raiz natural, tratada. O canal é o implante natural que Deus fez, é o melhor que tem. Então ali a gente pode fazer um apoio intracanal, o núcleo em que a gente apoia a coroa do dente, o que aparece do dente. Mas preserva-se a raiz o máximo possível. Certo. A extração realmente é o último caso, mas que ocorre. E a gente tem a opção, porque antigamente a gente tinha, em certos casos, a única opção era as próteses removíveis. Quando você não tinha 2 apoios, né? A gente tinha... eu tinha um irmão que tinha uma ponte fixa. Negócio. Depois ele mudou. Depois aí tinha o rote. Hoje tem outras opções de prótese removível, mas que não são confortáveis, não são agradáveis. Deve ser. E os implantes realmente hoje é a solução para as ausências. Então, no caso, agora, como ele diz que os dentes são encavalados, né? Sim. Às vezes não tem espaço na boca, então teria que tirar um dente. Em certos casos, sim. Cada um ir para o seu lugar. Aí entra o bom senso, porque vamos preservar sempre que possível. Então também não pode ter um apego muito grande nesse momento, porque... O que você quer? Manter aquilo que está lá ou você quer ficar com um sorriso bonito? Escolhe. Isso aí. E uma coisa que eu vejo, né, uma atitude positiva dele, porque eu encontro esses casos que eu estou relatando, quando a pessoa já deu esse passo e foi me procurar. Agora, o que eu tenho para dizer ao Celso é que ele está no caminho certo. E que essa experiência, por mais negativa que seja para todo mundo, a gente sempre tem que tirar o lado positivo. E que foi fazer com que ele se atentasse a que ponto chegou a privação que ele estava se impondo. Total. De querer que a máscara ficasse eternamente, o uso dela. Então, esse é o lado positivo, e ele nos relatando isso já manifestou essa vontade. Acho que ele sentiu o sabor da liberdade com a máscara privando aquilo que ele não precisa mais privar, sentiu o gosto da liberdade. Exato. E o que eu posso também estimular ele, orientar, é a respeito do passo seguinte: procurar um atendimento que seja um atendimento compatível à situação financeira dele, mas que tem soluções, sim, inclusive nas universidades, mas ele vai encontrar um profissional que atenda ele bem, nessa visão integrada das especialidade. Certo, que são várias especialidades. Sim, dentro como na medicina. Então, sim, ele precisa de, primeiro, uma boa avaliação, em que vai ser direcionado aos especialistas, por fases, né? E quando ele encontra numa clínica essas especialidades juntas, a coisa funciona melhor. Facilita, sim, sem facilita. dúvida. E um outro aspecto também é a sequência no tratamento. Uma conversa franca com o dentista, porque às vezes se cria a expectativa errada de que ele vai lá 2, 3, 4, 5 vezes. Pronto, e vai estar resolvido. Não, então precisa da continuidade, mas para se chegar numa solução. Agora, qual a idade correta, digamos, mais indicada para uma pessoa começar a cuidar dos dentes? A gente sabe que criança chupa chupeta, come doce, enfim, tem os vícios errados. Sim, isso... Bom, tem que começar em casa, né? Com uma boa orientação. E a dieta também é muito importante. A dieta hoje, se não tiver um cuidado, muito doce. E uma coisa, à noite, não, se você escolher comer um alimento com açúcar, dificilmente você vai conseguir remover ele, mesmo com a melhor escovação, com a higiene possível. Não acredito. Então, evitar
evitar aquela sobremesa, aquele docinho. Ah, pecado da alma! Porque nós temos à noite, quando dormimos, a produção de saliva ela diminui muito. Então resseca e a placa bacteriana ela adere mais fácil aos dentes. Olha Mas não é também para só. não precisa exagerar, claro, mas isso não se torne um hábito, ainda mais para as crianças. Então, por exemplo, existe a cárie tipo cárie de mamadeira. Era como antigamente deixava a criança com a mamadeira até ela dormir. E nesse leitinho, às vezes, ia muito açúcar. Então, as crianças já desde pequenininhas já necessitando de um atendimento. Caramba! Porque às vezes a gente vê criança muito titica que você fala assim, gente, mal nasceu, o dente já tem cárie, como assim? E a orientação também, que às vezes a pessoa não tem acesso, não tem a informação. Isso cabe à família, sim, mas também uma orientação nas escolas, bem importante. Ter um escovódromo, onde ela vê o coleguinha e aquilo estimula todos juntos ali a uma prática, né? É uma higienização necessária. Com certeza. Agora, quando uma pessoa chega ao seu consultório e diz assim, olha, doutor, eu morro de vergonha dos meus dentes. Eu não suporto isso. E assim, sou muito infeliz com isso, quer dizer, você vê que a pessoa entrou numa depressão. Olha, como que é o antes, o durante e o depois? Isso, acontece muito. E como eu falei, ela já deu esse passo. Ela já foi nos procurar, ela teve essa iniciativa. Porque a pessoa, quando ela está no nível mais profundo de depressão, ela se mobiliza, ela paralisa. Sim. Quando ela já deu esse passo, isso é ótimo. Então, ali, a transformação que a gente vê na pessoa é uma coisa que realmente realiza na nossa profissão. Ver a satisfação, ver a transformação da pessoa com, assim, a autoestima lá em cima e sair para o mundo, né, usufruindo de tudo que é bom. Muda visivelmente o comportamento dela. Sim, muda bastante. Na social. Com certeza, com certeza. E também uma questão importante é a pessoa estar pronta para mudar. Porque às vezes ela já se conformou com aquela situação. Então aquilo ao longo dos anos, ela vai se habituando, se conformando. Então, quando a gente oferece para ela uma solução que ela nem imaginou que poderia, ela se surpreende. E hoje em dia tem os recursos, né? Tem muitos recursos, da gente apresentar antecipadamente, através dos programas, como vai ficar o resultado. Ah, que bacana. Então, isso dá um estímulo também muito grande ao paciente de buscar esse tratamento. E requer também um esforço, né? Essa coisa da perseverança, de dar continuidade ao tratamento, porque não existe solução imediata. A chupeta, em realidade, ela realmente entorta os dentes? Ela tem. Hoje em dia existem já chupetas anatômicas, mas é preferível ainda a chupeta do que o dedo. O dedo... porque o dedo você não vai poder cortar depois, a chupeta você tira. Exatamente. Então, no momento certo, né, sem muito radicalismo, tem a sua utilidade, né, a chupetinha. Ah, meu Deus. Ai, acalma a criança. Acalma. Doutor Bruno, no caso do Celso, ele pode ter, no caso, alguma deformação no céu da boca, o maxilar, alguma coisa assim? Olha, porque, inclusive, você falou bem, pode alterar até a dicção. Olha só. Sim. Mas, pelo que ele relatou, não. A questão mesmo não é tanto funcional. Afeta a respiração também, né? Porque o ideal é respirar pelo nariz. Que a gente aquece, umidifica e filtra o ar. Então, as pessoas que respiram pela boca... Eu tenho pavor de respirar elas não têm a mesma rendimento físico.
Olha até. que interessante. Então, existe uma percepção em que as pessoas que respiram pela boca, elas tendem a ter os ombros fletidos para frente. Você repara que pode ser o maior atleta olímpico. Quando ele termina a prova, você já reparou que ele se posiciona assim? Antes da entrevista, antes de comemorar. Por quê? Com isso aumenta a área do pulmão e fica mais confortável para quem respira pela boca. Então, é um aspecto também. Olheiras, a questão dos ombros fletidos para frente, então altera. Ela tende porque fica mais confortável respirar pela boca assim. Então também tem esse aspecto. Mas ele não relatou essa questão. Vai ver que ele nem sabe que a coisa é mais simples do que ele pensa. Que ele tem dificuldade de respirar pela boca, falar, além de tudo, eu tenho um problema no meu nariz. Sim, mas eu acho que a questão dele, ele vai resolver, sim, de uma maneira mais simples do que ele pensa. Porque como ele cultivou essa privação, aquilo eu acho que virou um monstro, né? Para ele. Sim, sim. E que não, as soluções hoje estão aí para, assim, a técnica, os materiais. Então, a evolução de toda a odontologia, ele vai encontrar, sim. E a pessoa que tem, por exemplo, um espaço na boca, perder um dente, seja lá o que for, tem como criar um dente ali. Sim, através dos implantes. O implante nada mais é do que uma raiz artificial. E até mesmo quando a pessoa usa uma prótese total, em que é bem desagradável, né? A pessoa é dentada total, não tem dente nenhum. Usa dentadura. Dentadura, exatamente. Ela, a parte da prótese, ela reveste o céu da boca. Então ela perde o paladar. E hoje, além do que, não fixa tão bem. Eu nunca pensei nisso. Pois é. Então o que a gente tem hoje com os implantes? A gente pode apoiar essa prótese sem o céu da boca, firme em 2 implantes, talvez, somente. Ou pode ser ela mais fixa. Então, você tem formas de reter melhor essa prótese, eliminando esse material do céu da boca e dando a confiança para a pessoa. Nossa, deve ser horrível realmente você não ter o céu da boca, ó, ser uma coisa... O paladar é outro, de fato. Nunca pensei nisso, gente. Agora, até a pessoa que já tem uma certa idade e usa a dentadura há tanto tempo, ela pode mudar isso. Através do protocolo, que é uma prótese apoiada nos implantes por encaixe. São os attachments que encaixa e com isso dá uma confiança muito maior para a pessoa, né? Ela saber que a prótese não vai se deslocar quando ela for restrição de alimentar. Não, isso eu não posso comer. Poxa, eu fui na casa de um amigo e ele me serviu um alimento, uma refeição que eu não posso me alimentar. Imagina que situação desagradável. Nossa, horrível. Pois é, então você olha para aquilo morrendo de fome e vontade e fala assim, ai, tô sem fome hoje, desculpa, só um pedacinho para experimentar. São questões que vai aula. Então a gente sabe que o Celso tem todas as oportunidades de mudança de vida. Eu esqueci, inclusive ele diz assim que disseram para ele que quando ele teve o Covid, até ele ter o Covid, ele era a pessoa séria, mal-humorada. Mas depois que ele teve o Covid, ele passou a ser sorridente e tal, porque ele estava de máscara, né? Então, começaram a dizer que esse vírus Covid era o vírus da risada. Porque ele realmente estava 1000 por hora, então, né? Você imagina, ele estava rindo até sozinho. Isso tem 3 meses, praticamente. Quer dizer, foi uma transformação mesmo, né? Nossa, ele mudou da água para o vinho, né? Que bom, mas que bom que ele despertou pro potencial que ele tem, do que ele merece. Porque agora ele tem essa consciência, né? Exato. Imagina
por ele ser uma pessoa séria o tempo inteiro, mal-humorado o tempo inteiro, é uma pessoa que provavelmente devia ter uma certa depressão, uns transtornos ali, até de irritabilidade perante alguma coisa, devido inconscientemente ao incômodo que ele sentia e que não estava ligando Lé com Cré. E se você pensar, isso vai ser um investimento para ele também. Fora tudo isso, como ele trabalha como corretor, ele vai poder ser um corretor, né, mais simpático, mais agradável e, né, mais descontraído. E isso vai reverter nos negócios, né? O sorriso da pessoa, ela modifica, reflete alguma coisa na sua face, por exemplo, na mudança do rosto, da expressão? Entendo o que você quer dizer. Isso é bem legal porque isso faz parte de um equilíbrio da face. Né? Então, o sorriso, ele tem que ser natural. Ele não pode aparecer antes. Aquele sorriso branco geladeira, por exemplo. Ai, Deus! Então, assim, tem que ter uma coisa equilibrada. Dentro do perfil existe uma proporcionalidade na face para haver esse equilíbrio, essa harmonia. Então, às vezes, também a gente não pode ser tão detalhista, porque a perfeição, ela acaba que ela destoa do conjunto. O importante é uma face, né, saudável, com a beleza de um sorriso. Harmônico, né? Harmônico, exato. Agora, a pessoa que vai, por exemplo, no horto e diz assim, olha, eu quero esse branco mais branco que exista. E a tonalidade da pessoa é assim, anos-luz de distância. Fica parecendo um gesso a boca, né? Como é que você faz? A gente tem que lidar com isso, porque o que a mídia, né, os artistas e tal, alguns, eles influenciam a opinião das pessoas, né? E a gente tem que ter um cuidado com isso. Então a gente mostra a escala de cor, tem vários trabalhos nossos para a gente mostrar que o objetivo não é o sorriso faz parte, né, de um conjunto, da personalidade da pessoa. Ele não pode destoar e desequilibrar a face. Então basta a pessoa, né, ter a sua satisfação plena de dar um belo sorriso, se alimentar bem, ter a sua saúde oral em dia, que é muito importante também. Porque é sinônimo de alto amor. Exato, exatamente. Porque não adianta você querer ter uma aparência em que você não se identifica e no fundo, você está querendo ser algo que você não é e você vai estar deixando de se amar, porque quando você olha aquilo, você fala, não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu quero. Né? Então, inconscientemente, até uma rejeição, muitas vezes, né? É isso aí. Olha só como estamos aprendendo ortodontia hoje. Doutor Bruno, em uma palavra, uma emoção para reconstruir a vida do Celso. Felicidade. Sorria. Então é isso. Ele tem que ser espontâneo, né? Exato. Levantar essa autoestima e falar, olha, eu me amo. Né? Enfrentar aí tudo que ele tem para aproveitar tudo que a tecnologia, a modernidade, a ciência desenvolveu para a gente se sentir pleno. É isso aí. Então, doutor Bruno, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Iraci. Por estar aqui como especialista, trazendo a você esse esclarecimento e esse despertar. Ame-se, porque o alto amor
é a presença mais refletida de Deus em nós. Porque Ele nos fez com amor. Alto amor sempre. Então, depois desse bate-papo tão esclarecedor com o Dr. Bruno Barreto, o Celso teve um panorama da sua vida modificado nesse momento. Porém, vamos ver agora o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer ao Celso. Ela diz assim: quando a dor emocional cala fundo e a boca se fecha, negando o direito da mente de se expressar, de sentir, a angústia quebra a resistência corpórea e aciona como uma válvula de escape algum órgão em estado de maior vulnerabilidade genética ou fragilidade adquirida. E, quando o indivíduo opta pelo enfrentamento dos conflitos, assimila que é inevitável o autodescobrimento. Percebe que por meio das suas dores existe sempre um aprendizado oculto. Pois é, como o Celso disse, ele teve Covid e o Covid foi o divisor de águas na vida dele. Porque até então era sério, seco, sisudo. E após o Covid, ele descobriu que a vida não precisa ser amarga, que a vida não deve ser de sofrimentos. O Pai é tão amoroso que Ele não vai nos colocar na vida para nos manter privado de escolhas, realizações e nos impor ao sofrimento. Jamais. Ele descobriu, através desse vírus da risada, como ele disse, que deram o nome a ele, exatamente esse lado. Como é bom a gente sorrir, a gente ser espontâneo, a gente ter auto-amor. Porque o que falta nesse momento na sua vida, Celso, é o auto-amor. Como você vai viver fechado, se escondendo atrás de uma máscara? Se ame, se dê o direito de sorrir, de ser feliz. A sua autoestima é o que precisa ser trabalhado agora. Auto-amor e autoestima. Porque você será com certeza um novo homem numa nova vida, nesta nova era. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos enviando a sua história para que possamos reconstruir as suas emoções no sábado, às 19 horas, com 2 reapresentações na semana, você pode escrever para o WhatsApp 21 967 57 3999. E aqui na TV Mundo Maior estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. Beijinho carinhoso.